Olá a todos e bem-vindos ao Voyagiste. E deixem-me dizer-vos, estou tão entusiasmado com esta viagem. Estamos prestes a explorar alguns dos mais belos castelos do mundo. Preparem-se para serem transportados de volta no tempo, porque vamos falar de fortalezas centenárias, arquitetura deslumbrante e talvez até alguns fantasmas. Seremos os vossos guias turísticos virtuais, partilhando factos divertidos, locais imperdíveis e talvez até algumas histórias engraçadas ao longo do caminho. Por isso, sentem-se, relaxem e preparem-se para se maravilharem com estas estruturas incríveis. Antes de começarmos, aqui ficam alguns factos divertidos sobre estes castelos. Um facto divertido sobre o castelo de Neuschwanstein é que nunca foi totalmente concluído. O rei Luís II, que encomendou o castelo em 1869, viveu lá apenas cerca de 172 dias antes da sua morte misteriosa em 1886. A construção foi interrompida após a sua morte, deixando muitas salas dentro do castelo inacabadas. Um facto divertido sobre o castelo de Edimburgo é que é o lar das joias da coroa mais antigas do mundo, conhecidas como as honras da Escócia. Estas insígnias históricas, incluindo uma coroa, um cetro e uma espada de estado, foram usadas juntas pela primeira vez em 1543, para a coroação de Maria, rainha dos escoceses. Um facto divertido sobre o castelo de Chantilly, em França, é que alberga uma das mais belas coleções de arte do país, a segunda maior depois do Louvre. O Musée Condé do Castelo apresenta mais de 800 obras-primas, incluindo obras de Rafael, Botticelli e Delacroix. Um facto divertido sobre o Palácio de Versalhes é que foi originalmente construído como um pavilhão de caça. O rei Luís XIII encomendou-o em 1623 como um retiro modesto para viagens de caça, mais tarde transformado num palácio pelo seu filho, Luís XIV. Um facto divertido sobre a Alhambra em Granada é que o seu nome significa A Vermelha em árabe, referindo-se à tonalidade avermelhada das suas paredes ao pôr do sol. O Palácio Fortaleza é famoso pela sua intrincada arquitetura islâmica, e uma das suas características mais fascinantes é o Pátio dos Leões. Um facto divertido sobre o Monte Saint-Michel, em França, é que se torna uma ilha e península continental, dependendo das marés. Durante a maré alta, a água rodeia a ilha rochosa, isolando-a completamente, enquanto na maré baixa pode ser acedida a pé através de uma passagem. Um facto divertido sobre o castelo de Kilkenny, na Irlanda, é que foi originalmente construído em 1195 pelos normandos, como símbolo do seu poder, e para guardar uma travessia estratégica do rio Nore. Um facto divertido sobre o castelo de Hochosterwitz, na Áustria, é que tem 14 portões fortificados incríveis que levam ao castelo, cada um projetado para atrasar e impedir atacantes. Um facto divertido sobre o castelo de Santa Bárbara, em Espanha, é que fica no topo do Monte Benacantil, que, visto de um certo ângulo, se assemelha a um rosto humano de perfil. Espero que este pequeno tour virtual vos tenha inspirado a fazer as malas e a experienciar a magia destes castelos por vocês mesmos. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar um gosto e subscrever ao meu canal para mais aventuras de viagens pelo mundo. Primeira paragem, Alemanha. E não estamos a falar de pretzels e esplanadas, bem, pelo menos não por enquanto. Estamos a caminho do castelo de Neuschwanstein, um castelo de conto de fadas da vida real situado nos Alpes bávaros. Este castelo parece que saiu diretamente de um filme da Disney, e por boas razões. Diz-se que inspirou o icônico Castelo da Bela Adormecida. Conseguem imaginar a Aurora a acordar aqui? Construído pelo rei Luís II, que digamos que adorava os seus mundos de fantasia, este castelo é uma obra-prima da arquitetura neorromânica. Quer dizer, as torres, as torretas, a localização é de tirar o fôlego. E por falar em tirar o fôlego, esperem só para ver as vistas dos Alpes bávaros a partir do castelo. É como algo saído de um postal ou de um puzzle muito caro. A seguir, vamos para a Escócia, a terra das gaitas de foles, dos kilts e, claro, dos castelos. E não é um castelo qualquer, estamos a falar do castelo de Edimburgo, situado no alto, acima da cidade, numa rocha vulcânica. Este castelo já viu de tudo, desde banquetes reais a batalhas sangrentas. Foi uma residência real, uma fortaleza militar e até uma prisão. É um castelo com muitas histórias. Uma das coisas mais fixes do castelo de Edimburgo é a sua localização. Fica no topo da Royal Mile,
Uma rua histórica repleta de lojas, pubs e mais história do que se possa imaginar. E se tiverem a sorte de estar em Edimburgo durante o Edinburgh Military Tattoo, não percam! É um espetáculo militar mundialmente famoso com gaitas de foles, tambores e tartã suficiente para vos deixar a cabeça a andar à roda. Bonjour de Chantilly, França, a todos! Este lugar é tão chique que até eu me sinto mal vestido. O Castelo de Chantilly é como entrar num conto de fadas com arte incrível. Estamos a falar de obras-primas de Raphael, Delacroix, tudo o que possam imaginar. E não se esqueçam do famoso creme chantilly. Agora, depois de se fartarem de arte e creme, como se isso fosse possível, não deixem de passear pelos jardins. São tão grandes e bonitos, fontes que vos farão querer dançar e flores de todas as cores que possam imaginar. E por falar em cavalos, já mencionei os cavalos? O Castelo de Chantilly também alberga os grandes estábulos. Preparem-se para ficarem deslumbrados, porque vamos para o Palácio de Versalhes, a residência real mais extravagante de toda a França. Este lugar é tão exagerado, o palácio tem mais de 2.300 divisões, incluindo a deslumbrante Galeria dos Espelhos, que é adornada com 357 espelhos, que refletem a luz das suas 17 grandes janelas. Imaginem uma sala tão brilhante e reluzente que precisam de óculos de sol só para a olhar. Agora, se achavam que o palácio em si era impressionante, esperem só para ver os jardins. Estamos a falar de 8 km de relvados perfeitamente cuidados, fontes que dançam ao som da música e mais flores do que se possa imaginar. E por falar em conto de fadas, corre o boato de que Maria Antonieta, sabem, a rainha que come um brioche, mandou construir a sua própria aldeia nos jardins para poder brincar aos pobres. Olá de Espanha, a todos! Preparem-se para dizer olé, porque vamos para a Alhambra em Granada, uma cidade tão bonita que vos roubará o coração mais rápido do que se possa dizer sangria. A Alhambra é um exemplo deslumbrante da arquitetura mourisca, que é uma forma elegante de dizer que é como entrar num conto das 1001 noites da vida real. Estamos a falar de azulejos intrincados, arcos graciosos e pátios repletos de aroma à flor de laranjeira. Na verdade, a Alhambra é um complexo de palácios, jardins e fortalezas. Por isso, certifiquem-se de que usam sapatos confortáveis porque há muito para ver. Uma das coisas mais fiches da Alhambra é que está repleta de pátios escondidos e jardins secretos. É como um labirinto gigante, só que em vez de serem perseguidos por um minotauro, estão rodeados de beleza. Não deixem de visitar o Pátio dos Leões, assim chamado devido aos 12 leões de mármore que guardam a fonte. Reza a lenda que, se os leões alguma vez pararem de rugir, o mundo acabará. E não percam os jardins do Generalife, que parecem saídos de um conto de fadas. Apertem os cintos, vamos para a Transilvânia, na Romênia. A casa do Drácula. Bem, na verdade não, mas é a casa do Castelo de Bran, ligado ao lendário vampiro. Mesmo que não sejam fãs de presas, vale a pena visitar este castelo. Situa-se no alto de uma falésia, com vista para os Montes Cárpatos. O castelo é uma mistura incrível de arquitetura gótica. No interior, encontrarão escadas em espiral e passagens secretas. O Castelo de Bran é um vislumbre fascinante da história e lenda romenas. Mesmo que os vampiros não sejam a vossa praia, o Castelo de Bran tem algo para todos. A paisagem circundante é de cortar o fôlego, com colinas ondulantes e florestas luxuriantes. Bonjour de França a todos! A seguir, vamos visitar o Monte Saint-Michel, uma ilha mágica que parece flutuar na água. Este lugar é tão de sonho que jurariam que foi tirado diretamente de um conto de fadas. Imaginem, uma abadia medieval imponente em cima de um ilhéu rochoso. Na maré alta, a água sobe, transformando o Monte Saint-Michel numa misteriosa fortaleza insular. E na maré baixa, a água recua, revelando uma passagem de areia que se pode atravessar a pé. Assim que chegarem ao topo, serão recompensados com vistas panorâmicas de cortar o fôlego. O Monte Saint-Michel é mais do que um rosto bonito.
Este local, classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial, data do século VIII. Era um mosteiro, e esses monges conheciam bem os imóveis de luxo. Percorram ruas sinuosas e caminhos de paralelepípedos. Ouçam os ecos dos monges a cantar e dos cavalheiros a brindar. A seguir, vamos até a Ilha Esmeralda, onde as colinas verdes e ondulantes se encontram com cidades encantadoras e castelos antigos. O destino de hoje? O Castelo de Kilkenny, uma fortaleza majestosa que é tão irlandesa como um trevo de 4 folhas. Tem torres imponentes, muralhas imponentes, vistas deslumbrantes e uma história tão rica como um copo de Guinness perfeitamente servido. Construído no século XII, assistiu a batalhas, cercos e banquetes reais. Apesar de tudo, resistiu ao teste do tempo, evoluindo para um monumento magnífico. A seguir, vamos para a Áustria, e deixem-me dizer-vos, este castelo é tudo menos austríaco. Chama-se Castelo de Hochosterwitz. O Castelo de Hochosterwitz situa-se no topo de uma rocha dolomítica com 160 metros de altura, e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes sobre a paisagem circundante, o que o torna um dos castelos mais pitorescos e emblemáticos da Áustria. E a melhor parte? Para chegar ao topo, tem de passar por 14 portões diferentes. Imaginem, é um exercício e tanto. É como a escape room mais elaborada do mundo, mas em vez de escaparem, estão a tentar entrar. E as vistas? Esqueçam, são tão de cortar o fôlego que até se podem esquecer de que acabaram de passar por 14 portões. Só tentem não ficarem presos lá fora. O Castelo de Hochosterwitz já existe há mais de 1200 anos, e em todo esse tempo, nunca foi conquistado. Nunca. Mas se procuram um castelo cheio de história e intriga, o Castelo de Hochosterwitz vale definitivamente a pena visitar. Olá de Espanha, a todos! Estamos a caminho da solarenga cidade de Alicante para visitar um castelo que é tão bonito como uma bailarina de flamenco com um vestido vermelho. Estou a falar do Castelo de Santa Bárbara, situado no alto, acima da cidade, com vista para o cintilante mar Mediterrâneo. Este castelo tem tudo: história, vistas deslumbrantes e sol suficiente para vos bronzear só de olhar para ele. É o lugar perfeito para absorver um pouco de história, apanhar um pouco de sol e talvez comer umas tapas a mais. Ei, sem julgamentos. Quando estamos em Espanha, não é? O Castelo de Santa Bárbara já existe há séculos, remontando aos romanos. Ao longo dos séculos, o castelo foi governado por todos, desde os mouros aos cristãos, e cada grupo deixou a sua marca nesta estrutura incrível. Hoje, podem explorar as muitas torres, muralhas e pátios do castelo, cada um com a sua própria história para contar. Mas, falando sério, o Castelo de Santa Bárbara é uma visita obrigatória para qualquer pessoa que visite Alicante. Bem, este foi o nosso tour relâmpago pelos castelos mais bonitos do mundo. Da Alemanha à Espanha, e por todo o lado, vimos paisagens incríveis. Subimos a torres, passeamos por jardins, e talvez até tenhamos desviado de alguns fantasmas pelo caminho. Mas o mais importante é que aprendemos que os castelos não são apenas edifícios antigos. São lembranças do passado, símbolos de poder e, por vezes, até um pouco mágicos. Por isso, da próxima vez que planearem uma viagem, por que não adicionar 1 ou 2 castelos ao vosso itinerário? Nunca se sabe que tipo de aventura os espera por detrás daquelas muralhas antigas. Obrigado por assistirem e continuem a explorar.